Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Não Aceito a Corrupção indica que 54% dos eleitores já relataram ter sofrido algum tipo de tentativa de compra de votos. E o procurador de Justiça do MP aqui de São Paulo e presidente do Instituto, Dr. Roberto Liviano, participa agora da programação da Jovem Pan. Tudo bem, procurador? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. É uma alegria, um prazer conversar com você nesta noite. Bom, imagino que esse número também tenha surpreendido o senhor quando encomendou essa pesquisa, porque mais da metade dos eleitores relatam de alguma forma de assédio, né, na hora de votar em candidatos. Como que é possível fazer essa mensuração e o quanto isso é grave? Tiago, na verdade, a mim não surpreende, né? Trabalhando com a questão da corrupção há tantos anos, a mim não surpreende e nós, do Instituto Não Aceito Corrupção, em parceria com a Ágora Pesquisa, consideramos muito importante fazer esta avaliação das práticas corruptas e do grau de aceitação destas condutas nos anos de eleições. E este é o propósito dessa pesquisa, fazer com que o grau de consciência das pessoas em relação a estas atitudes se torne cada vez mais sério, cada vez mais relevante em períodos de eleição, que as pessoas reflitam mais a respeito disto, que as pessoas tenham mais consciência ao decidir o seu voto em relação a estas matérias em tempos de eleição. E uma das conclusões que a pesquisa traz é esta que você apontou, que mais da metade dos eleitores tem consciência, ou já sofreram, ou souberam de pessoas que já passaram por essa questão da compra de votos. Mas, ao lado disso, Tiago, é importante também destacar que a própria pesquisa, quando nós perguntamos aos entrevistados, e foram 2.026, em todas as capitais, em todas as regiões do país, nós apresentamos a eles 20 condutas ilícitas, entre as quais condutas corruptas, e perguntamos a eles quais destas condutas seriam inaceitáveis, quais das condutas seriam repudiadas. E há 3 condutas que se destacam como inaceitáveis: a rachadinha, a contratação de funcionários fantasma e a compra de votos. Portanto, as pessoas já passaram por essa experiência, vivenciaram, mas elas não aceitam isso, não acham isso razoável, não acham correto, elas repudiam. Isso significa que o desafio da justiça eleitoral, o desafio em relação a este problema é um desafio grande, importante e complexo. Não estão de braços cruzados em relação a isso. E, procurador, nesse momento em que a gente tem essa avalanche das redes sociais, as pessoas têm mais informação, qual é o formato ou a forma como os candidatos ou as campanhas dos candidatos abordam os eleitores tentando fazer essa compra de voto? De que forma isso se dá nesse momento? Tiago, eu imagino que as abordagens, elas ocorram e desde sempre ocorreram de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Inclusive a própria pesquisa, aqui a conclusão é 54% houve a compra de alguma maneira, e a pesquisa ela entra num outro grau de detalhamento mais específico em relação à troca do voto por dinheiro, né? Nós perguntamos também se as pessoas têm conhecimento, se elas vivenciaram, se elas sabem da troca do voto por dinheiro. E 62% das pessoas afirmaram saber, ter vivenciado, ter conhecimento desta questão, inclusive especificando valores dos votos. E isso a pesquisa aponta valores médios do preço dos votos por região, né? Na região sul, o voto custa mais caro, na média R$ 142, e na região nordeste, o voto na média custa R$ 124. De que forma, Tiago? Das mais diversas formas, com as mais diversas prestações, as mais diversas trocas, né? Os mais diversos benefícios, cestas básicas, uma laje
que vai ser feita para as pessoas, os mais diversos benefícios são oferecidos como contrapartidas, né? É muito triste que isto ainda ocorra e que estas situações estejam presentes e que vão gerar consequências graves para todos nós depois. Então, em ano de eleições, em que nós vamos definir em pouco mais de 3 meses a renovação política das cidades, escolhendo prefeitos e vereadores, é muito importante que se jogue luz em relação a isso, para nós percebermos a gravidade deste quadro, porque a compra de votos, ela gera consequências nefastas para todos nós nos 4 anos que vão se suceder a estas escolhas, porque para quem compra, isso custa um valor baixo, mas para a sociedade, o custo disso é absolutamente devastador. As consequências são gravíssimas decorrentes da compra de votos. Doutor, e de forma breve, essa pesquisa indica a porcentagem, as pessoas que, de uma certa maneira, aceitaram vender o voto? Veja, a pesquisa, ela se direciona a essa questão da compra, até porque, Tiago, nós não queremos, com a pesquisa, constranger pessoas, Claro. né? Então, nós elegemos, Tiago, determinados focos, determinados campos de direcionamento, determinados aspectos, para que a pesquisa nunca seja um instrumento de constrangimento, né? Nós quisemos observar algumas questões. Uma outra questão também que nos parece bastante relevante, que a pesquisa também mostra, é o grau de conhecimento dos canais de denúncia, né? Na primeira edição da pesquisa, que nós fizemos 2 anos atrás, em 2022, nós também perguntamos a respeito disso e o resultado foi igualmente sério e grave, né? Nesta edição da pesquisa, apenas 20% das pessoas que foram abordadas disseram conhecer e afirmaram que os canais funcionam bem. Portanto, o grau pleno de satisfação, ele é apenas da ordem de 20%, ou seja, os outros 80% ou dizem que não conhecem, ou se conhecem, não funcionam bem, ou se conhecem, não sabem como funciona, ou seja, o sistema de controle interno não é satisfatório. Em pesquisa anterior do Instituto, em que nós procuramos diagnosticar o controle interno das prefeituras, nós chegamos à conclusão que 75% das prefeituras tinham deficiências no controle interno, quer em relação às corregedorias, às controladorias, às auditorias ou às ouvidorias. Portanto, essa é uma pauta importante para que os eleitores, nestas eleições, reivindiquem dos candidatos a prefeitos, dos candidatos a vereadores e vereadoras, para que se fortaleça o controle interno. Por quê? Porque quando há controle interno, Tiago, nós temos boa prevenção à corrupção, boa prevenção às fraudes. Isso acontece no mundo privado, isso acontece no mundo público. Quando existe esse controle estabelecido, diminui a corrupção, diminuem as fraudes. Procurador Roberto Liviano, do Instituto Não Aceita a Corrupção, muito obrigado, como sempre, pela gentileza e bom descanso e até a próxima. Um abraço. É sempre uma alegria, um prazer e uma honra. E quem quiser conhecer mais sobre a pesquisa, sigam-nos no Instagram Não Aceito Corrupção e a mim também, Roberto Liviano Oficial. Sempre uma alegria conversar com a Jovem Pan News e com você, Tiago. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado.